No vídeo de hoje a gente vai discutir um pouquinho a parte dos educativos na modalidade da corrida. É um assunto aí muito controverso para alguns, porque aqui na Iron Guides a gente sugere apenas 2 educativos principais. A gente também sugere várias diretrizes aí em relação à cadência, em relação à postura, mas quando se trata de educativo por si, só tem 2, a gente vai mostrar eles aqui e também vamos explicar por que todos os outros educativos, a maioria dos educativos aí bastante tradicionais no mundo do atletismo principalmente, não servem para o triatleta. Pelo contrário, dependendo do educativo, alguns educativos mais tradicionais, mais famosos aí, vão acabar piorando a sua postura na corrida, vão acabar piorando a sua técnica específica para o triatlon. Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlon da Iron Guides. Hoje a gente vai falar sobre técnica de corrida, que é um assunto que para o pessoal que já está acostumado com o triatlon, sabe analisar a diferença entre a parte técnica do triatlon e a parte técnica da corrida, não vai ter muita surpresa, mas não é a maioria. A maioria do pessoal ainda acha que o triatlon é a combinação da natação, mais o ciclismo, mais o corrida. E na Iron Guides a gente costuma falar que o triatlon é natação, ciclismo e corrida, é uma coisa só. Então tanto a parte do treino fisiológica ou a parte técnica de cada modalidade, ela vem numa sequência apropriada para o que vem antes ou depois. Então hoje a gente vai falar sobre corrida. É importante entender que é uma técnica totalmente específica para a corrida do triatlon. O pessoal que faz atletismo pode não concordar com o que a gente vai falar aqui, inclusive é um assunto polêmico. Eu vou já adiantar que os educativos para o atletismo te fazem um corredor pior no triatlon, então eu vou te mostrar ali os educativos que eu recomendo. Então a mensagem dessa hoje, focar ali o que é importante para o triatlon e não somente o que é importante para a corrida aberta. É uma diferença enorme, muita gente aí não consegue entender bem, mas eu espero que no final desse vídeo você vai conseguir visualizar um pouquinho essa diferença. Lembrando aí que a ideia desse canal é passar para os nossos assinantes, para o pessoal que assiste o nosso vídeo, uma informação de qualidade. A gente também desenvolve um trabalho online com as vendas das planilhas, seja personalizadas ou por eventos. Temos planilhas de corrida, planilhas de triatlo de todas as instâncias, de todos os níveis, de iniciante a avançado. E essa ideia veio da minha própria experiência como triatleta. Eu fui triatleta profissional, eu competi no Mundial de Ironman em 2007, eu fui o atleta mais novo. E na época, o meu treinador, Brett Sutton, que inclusive ainda atua como treinador e atual campeão da Daniela Ryf, que já ganhou o Mundial de Ironman várias vezes, ele era o meu treinador online, ele passava orientações online. Então hoje eu replico esse tipo de trabalho aqui pela Iron Guides Brasil. Bom, vamos então entender um pouquinho qual que é o problema aí com os educativos tradicionais do atletismo, né? Primeiro que a maioria das provas de atletismo tem uma duração muito menor do que a corrida dentro do triatlon. Além disso também, quando você está fazendo o triatlon, você inicia a corrida já com muita fadiga, com os seus batimentos já bastante altos. Então você não deve nem precisa tentar simular a técnica do corredor que é puro, principalmente o corredor de pista. Se você for um dia assistir um treino de atletismo, você vai ver que o pessoal gasta muito tempo da parte do treino trabalhando a técnica, educativos, seja qual for eles, porque o tempo de prova, a parte técnica do atletismo é muito importante. Já para o triatlon é mais uma questão física, principalmente pela sequência aí da natação, do ciclismo e da corrida. E qual que é a principal diferença então agora que a gente entender um pouquinho a diferença entre o atletismo e a corrida? É a parte de eficiência. Então o triatleta, você quer trabalhar uma forma que seja muito eficiente. Já o corredor puro, já o corredor de pista de atletismo, a eficiência não é tão importante, porque ele vai estar descansado no início da prova. Então o objetivo é simplesmente correr o mais rápido possível. É por isso que muitos educativos do atletismo tradicional, você tenta ali desenvolver a amplitude de passada, flexibilidade,
A gente vai demonstrar alguns aqui, por exemplo, o educativo do joelho alto. Você corre ali meio que sem sair do lugar, apenas mexendo no joelho, tentando levantar o joelho o mais alto possível. Um outro educativo, mas que trabalha o lado oposto, é o educativo em que você corre também praticamente parado, mas batendo o seu calcanhar na bunda. Então todos esses educativos, você trabalha ali a sua amplitude de passada para na prova, principalmente prova de atletismo, prova de meia distância, ou então prova de curta distância, para esse educativo sim vai fazer diferença. Mas no triatlon você quer fazer o contrário, exatamente o contrário. Você não quer levantar muito o seu pé do chão, você não quer levantar muito o seu joelho, então, porque isso tudo vai gerar um desgaste a mais de energia ali. Então o objetivo do triatlon é você achar uma técnica que seja muito eficiente, o que é quase uma caminhada rápida. Se você pegar até os melhores triatletas amadores do mundo aí, quanto mais longa a prova, mais isso se aplica. O pessoal não está correndo muito rápido, principalmente se a gente comparar a corrida pura ao atletismo tradicional. Então é mais uma questão de achar uma técnica eficiente, não somente na corrida também, mas na natação e no ciclismo, porque a corrida você já vai vir cansado, então não adianta tentar correr com uma pose muito bonita, mas que ao mesmo tempo gaste muito sua energia. Bom, vamos lá para o primeiro educativo. A primeira coisa que eu quero que você faça, fique em pé, com as costas bem alinhadas. Eu quero que aos poucos você incline o seu corpo para frente até a hora que você perder o seu equilíbrio. Perdeu o equilíbrio? Volta um pouquinho, faz de novo, mas dessa vez tenta não perder o equilíbrio. E você vai ver, você vai sentir que o seu peso vai passar ali para a ponta do seu pé. Essa postura, essa angulação é a ideal de quando você pratica a corrida do triatlon. Você quer estar um pouquinho, caindo ligeiramente um pouquinho para frente, para que a gravidade te ajude, mas ao mesmo tempo nada demais, nada muito exagerado, para que você ainda tenha controle total da sua técnica. Então esse é o primeiro exercício para entender um pouquinho de qual é a postura correta durante a sua corrida. E o educativo que a gente faz para que você visualize o benefício disso, você vai precisar de uma pessoa para te ajudar, e você vai precisar também de um equipamento muito simples. Esse equipamento é uma câmera de bicicleta cortada, e eu quero que você coloque em volta do seu corpo, na altura do peito, na parte superior das costas, e coloque as suas mãos por dentro assim. O seu parceiro para esse educativo, inclusive de preferência que seja alguém que pratique a corrida e que vocês os dois podem aprender junto, ele vai te segurar e vai tentar te limitar à medida que você corre. Então você vai correr nessa posição e a pessoa vai segurar, vai te frear, mas ao mesmo tempo irá lhe acompanhar. Após cerca de 25 metros, o seu parceiro vai te soltar. Então você corre pelo menos outros 25 metros e você vai sentir claramente como que é muito fácil correr, porque você vai estar com uma posição muito jogada para frente. É claro que naqueles primeiros 25 metros é um pouco exagerado, não é sustentável durante uma corrida no triatlon, mas esse educativo é apenas para provar um ponto ali de como deve ser a sua postura durante a corrida. O próximo educativo, você vai precisar também de um acessório bem básico, aí, uns conezinhos desses bem flexíveis, bem moles, para que se por acaso você pisar dele não tem perigo de torcer um tornozelo, alguma coisa, algum acidente. Então separe cada cone 2 pés de diferença, coloque um cone, um pé atrás do outro, então coloque o segundo cone e por assim vai. Você quer colocar aí pelo menos uns 20 conezinhos desse. Então o educativo você vai tentar passar ali naqueles cones pisando com o pé chato. Esse educativo para muita gente nunca fez, vá lá, acerta de primeira sem problemas. Outros mal conseguem passar por cima ali dos cones. E esse educativo é exatamente o que a gente faz aí,
que é o contrário dos educativos tradicionais do atletismo, né? Porque a ideia desse educativo é você somente levantar o seu pé o suficiente para passar sobre um cone e então coloca o pé no chão, então assim você continua ali passo por passo. Você não quer levantar demais o seu joelho, você não quer levantar demais o seu tornozelo. E o principal aqui também é focar no pouso com o pé totalmente chato. Os cones por si vão te impedir que você faça um pouso com o seu calcanhar, o que é um dos objetivos desse educativo, porque quando você pousa com o calcanhar, não somente tem uma força contra você, então isso não te desacelera e cria um problema muito grande com lesões também. Então você ali foca em fazer o pé chato, mas tenha cuidado, porque uma maneira de dar uma roubadinha usando os cones é se você pisar com as pontas do pé. Então tenha certeza que você vai estar ali pisando com os pés chatos, e à medida que você conseguindo fazer isso, você pode tentar então focar um pouco mais na velocidade. Você tem ali esses 20 cones, então por mais 25 metros depois desse cone, eu quero que você corra sem os cones, porém segurando a mesma técnica com alta frequência de passada e com uma técnica bem eficiente, tirando muito pouco ali o calcanhar e o joelho do chão. Um detalhe importante também é a posição das mãos. A gente já aprendeu naquele outro educativo, a sua mão tem que ficar aqui na região do seu peito. É ok que você cruze as mãos em frente ao seu corpo, porque isso evita você, quando você faz esse movimento, se você olhar o meu ombro na lateral, ele está estável. Já se você tentar correr com as mãos aqui ao lado, o ombro tende a rodar um pouco mais, o que você quer evitar. Então relaxe os braços, deixe suas mãos aqui na região do seu peito, na parte superior aqui da barriga, e foque em correr com a parte superior do seu corpo bem estável, sem tentar mexer demais os seus ombros. Porque uma outra maneira que o pessoal rouba, eles focam tanto nas pernas que os braços ficam bem para baixo assim. Bom, eu falei sobre então algumas diretrizes aí que são mais importantes do que o próprio educativo na hora da corrida, e qual que é a principal dela? É a sua contagem de passos. A gente recomenda 90 passos por minuto. Alguns relógios, inclusive o Garmin, já tem ele já faz essa contagem para você, mas uma maneira bem fácil, tradicional aí. Você conta quantas vezes o seu pé direito bate no chão ali durante 20 segundos, então você multiplica por 3, você vai ter a sua cadência, e que na corrida o termo mais certo seria a frequência de passada. A sua frequência, a gente quer que seja pelo menos 90 passos por minuto. Você só conta um lado também para ficar mais fácil a contagem. Se você contar os dois, o número vai ser muito alto, você vai acabar freando a sua frequência para tentar acompanhar essa contagem. Então se concentra nesse número de 90. 90 deve ser o mínimo. A única exceção são atletas muito altos e que correm com uma velocidade muito devagar. Aí 90 de fato pode ser que fique um pouquinho desafiador demais. Mas para a maioria dos atletas aí, se você tem uma estatura mediana, se você corre com uma velocidade que não é muito devagar, então 90 é um objetivo realista e que deve ser sempre o que vai estar na sua prioridade em termos técnicos. Como a gente viu no outro educativo dos cones ali, do pé chato, se você correr com uma frequência de passada alta, naturalmente você vai correr numa melhor técnica também, e você vai evitar todo esse movimento em excesso que a gente também viu nos educativos tradicionais de atletismo. Uma vez que você já se acostumou com esse número de 90, o próximo passo aí é tentar trabalhar em uma frequência um pouquinho mais alta, talvez 96 passos. E o porquê disso? Principalmente para os atletas que fazem provas mais longas, ou então se você fizer uma prova curta e se você perder um pouco ali a sua energia durante a corrida e você começar a dar aquela famosa quebrada. Então se você está acostumado a correr ali
em 96, quase que 100, uma frequência muito alta, e você passa a correr a 90, como seria a sua cadência de backup, a sua cadência de que quando você já não tem mais energia, então é nessa hora que a sua técnica é ainda mais importante, quando a sua energia está esgotada. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se for o caso, por favor, dê uma curtida, não deixe também de assinar o nosso canal e aperte também o sininho de notificação logo aqui do lado do botão de assinatura, para que você seja notificado por e-mail sempre que a gente colocar um vídeo novo aqui. Entre no nosso site também, ironguys.com.br, eu vou colocar o link aqui embaixo para que você faça o download do nosso livro gratuito, Segredos do Triatlon. Assim você aprende um pouquinho mais sobre o método, que é a nossa metodologia de treino. Qualquer dúvida sobre esse vídeo ou qualquer sugestão de vídeo, pode deixar nos comentários aqui, eu respondo assim que possível. Até a próxima, bons treinos!